Já estamos de volta. Nessa época de julho, as vaquejadas são bem frequentes, né? E a gente vai falar sobre a importância de um treinamento integrado para os atletas que praticam esse esporte. Eu fui até a Drive Treinamento saber como é que eles preparam os vaqueiros para arrasarem nas pistas. É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois. Marquinho Elias exibe com orgulho fotos e troféus que contam um pouco da sua história na vaquejada, esporte que faz parte da sua vida desde a infância. A minha história no esporte não começou comigo. É uma tradição da minha família. Meu pai foi um dos grandes incentivadores do esporte na década de 60. E o meu primeiro prêmio não foi por pontuação, foi a premiação do vaqueiro mais jovem em 1976, no Parque do Cordeiro, no Parque de Exposição de Recife. E desde então são 42 anos de história, com alguns prêmios de muito valor financeiro e alguns prêmios de muito valor emocional. Mas nem só de vitórias é feita a história desses 42 anos de vaquejada. Um problema de saúde afastou Marquinho por um tempo do esporte. Eu tenho uma hernia de disco e me incomodava um pouco. E eu fiquei adiando, algumas pessoas sugeriam cirurgia e eu passei um tempo sem praticar o esporte em função desse problema. E aí um amigo conversando comigo me incentivou e eu comecei a fazer o treinamento e estou me sentindo super bem, estou praticando, estou competindo sem nenhuma limitação. O treinamento que ele se refere é realizado aqui na Drive Treinamento Integrado, que já se consolidou por oferecer treinos específicos para atletas dos mais variados esportes. André Dantas aproveitou a sua experiência com a vaquejada na adolescência para montar um programa específico para ajudar na preparação e prevenção de lesões de vaqueiros como o Marquinho Elias. Até aproximadamente meus 18 a 19 anos eu tive uma vivência no meio da vaquejada, eu pratiquei o esporte. Depois fui para a faculdade, aquela coisa toda, fui um pouco me afastando, mas entendi na parte prática como era o esporte. E depois de terminar a educação física, eu me perguntei, por que não ajudar esse pessoal? Uma vez que eu me deparei com uma matéria de um fisioterapeuta de São Paulo, em 2010 mais ou menos, onde ele detectou que as principais lesões que ocorriam nos vaqueiros eram dedo, punho, ruptura de bíceps, peitoral, problemas de coluna. E eu pensei, enquanto profissional de educação física, profissional do movimento, por que não direcionar um trabalho específico para esse público que é muito carente dessa informação? Como é que é o treinamento dos vaqueiros que procuram a Drive? Normalmente eles chegam, no primeiro contato, eles são submetidos a uma avaliação funcional de movimento. A partir dessa avaliação são detectadas algumas assimetrias, compensações, principais desconfortos que eles apresentam. A gente tenta entender o gesto biomecânico que ele exerce na hora da puxada. Cada um tem a sua especificidade, um puxa mais para baixo, um passa a perna por cima do cavalo. E partindo desse princípio, da especificidade de cada um, a gente desenvolve o treinamento para eles. Agora, André, é bem lesivo, né? Você olhando aí as imagens, a posição que eles ficam, a força que eles devem fazer para puxar o boi. Então, é um esporte que realmente predispõe à lesão. Então, tem que ter esse treinamento. Exatamente. Assim como outros esportes também, existe o risco da lesão, né? E como eu te falei, a minha prática, até aproximadamente os 20 anos, ajudou muito a entender o que é você estar em cima de um cavalo, a 30, 40 km por hora mais ou menos, a vir puxar um boi de 200, 300, 400 quilos. E realmente, se não estiver preparado para isso, vai se machucar. E o que a gente frisa é bastante isso, não deixe isso acontecer. Tente fazer um trabalho preventivo para que, se isso acontecer em vez de ser uma ruptura total de um músculo, ser um estiramento. Porque a lesão não tem como ser evitada, mas você tem como criar artifícios, mecanismos para, se ela vir acontecer de uma forma mínima. E é isso aqui que a gente busca no treinamento. Daniel Bruno também sentiu no corpo a necessidade desse acompanhamento aqui na Drive. Pratica vaquejada desde os 13 anos e depois de 4 anos parado, precisou de ajuda para retornar às competições. No final do ano passado, comprei um cavalo e venho me dedicando nesses últimos tempos. Comecei a correr oficialmente em 2018. A primeira vaquejada que eu fui foi uma vaquejadinha pequena, mas eu ganhei, né? E assim, graças ao treinamento, eu até brinquei com o André no dia. Foi a primeira pessoa que eu liguei. Assim que eu ganhei, eu liguei para ele, mandei a foto do troféu para mostrar a ele assim, e agradecer, né? Porque quando eu voltei a treinar, eu sentia muitas dores, né? Porque pelo tempo que eu fiquei parado, eu ganhei peso também, então eu sentia muitas dores. No começo eu estava sentindo bastante dores, eu tinha um problema na virilha,
que eu acho que era ocasionado pela vaquejada, porque a gente abre muita perna na hora de puxar o boi, então eu sentia muitas dores e com os alongamentos e treinamentos eu venho fazendo fortalecimento na virilha e pararam as dores. Outro vaqueiro que treina aqui na Drive é o Natan Queiroz, uma das principais revelações da vaquejada atualmente. Ele é novo, mas já traz no corpo as marcas das lesões que sofreu com o esporte. Eu passei por 2 momentos muito difíceis na minha vida, que foi minhas duas cirurgias que eu fiz. Uma foi em 2016, que foi essa do meu ombro. Foi uma cirurgia muito complicada, muito dolorosa. Consegui passar exatamente com 1 ano exato. Dia 24 de julho de 2017 eu tive que operar o dedo. Que para mim foi hoje está sendo um negócio muito complicado, que eu ainda não voltei, que eu estou trabalhando, voltar ele ao normal. Então, esses treinos aqui específicos, você acha que é importante para ajudar aí nesse retorno? Só não acho como indico ser super importante. Só você entrando para saber o tanto que isso é importante, o tanto que fortalece. Hoje eu posso me dizer que eu sou um atleta de vaquejada que concorre à categoria amador, mas hoje eu me trato como um profissional. Então, você acredita que se esses treinos já tivessem sido feitos antes, você teria evitado aí essa lesão no ombro, no dedo? Com certeza, com certeza. A gente precisa se programar para o esporte que a gente pratica, que é um esporte muito prazeroso, enfim, mas que traz muita lesão. Se eu tivesse prevenido, eu tinha certeza que nada disso tinha acontecido. Mas foi bom, aprendi, caiu na realidade, se viu como lição e hoje eu estou aqui, né? Me dedicando cada dia que passa do meu dia a dia, quando eu tenho tempo para estar aqui fortalecendo meus músculos, fortalecendo meus ossos, minha estrutura física e me dedicando para ser um dos melhores vaqueiros do Brasil esse ano, com fé em Deus. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando, derruba. Então, André, os vaqueiros que estão assistindo o Viver Bem, o que é que eles precisam fazer para dar início a esse treinamento? Como é que é esse processo, né? Do início para a definição do treino e os resultados que vêm depois? Primeiro fazer o contato ou seguir a Drive nas redes sociais, no Instagram da Drive Treinamento, ou fazer o contato via WhatsApp, telefone 981668383, marcar uma aula experimental, onde a gente vai entender um pouco mais sobre essas limitações que ele apresenta hoje, ou se ele não apresenta nada, aonde ele quer chegar, o que é que ele quer com o esporte. E a partir daí a gente traça uma estratégia específica, personalizada para ele, como é o método que nós trabalhamos aqui, né, de forma personalizada. Pois,